A tarefa de recolher, organizar, preservar e divulgar documentos históricos nunca foi fácil. No Maranhão, sempre foi envolvida por tragédias e grandes perdas. O célebre poeta Gonçalves Dias ajudou a delinear essa história. Se empenhou em resgatar documentos históricos sobre o Maranhão quando vivia em Portugal, mesmo com poucos recursos enviados pelo governo do estado. Ao voltar à sua terra, trazia consigo um acervo importante. No entanto, o navio que o trazia naufragou, deixando ao mar do esquecimento documentos de valor inestimável para a nossa memória. As dificuldades também permearam o processo de organização e formação de um arquivo público do estado do Maranhão. Na década de 1960, trabalhava-se à luz de velas nos porões do prédio do Palácio do Governo. Zacarias Castro, arquivista desde 1964, participou desse processo e ajudou a construir essa história. Ele vivenciou também as dificuldades quando a documentação foi transferida para o prédio do antigo Curtume, no bairro da Madre Deus. Quando chovia, na época chuvosa, a água que descia da Avenida Rui Barbosa entrava pelo portão adentro e haja documentos perdidos. Aquela lama tirava-se com a tábua, eu e 2 funcionários mais. Em sua trajetória de acondicionamento, o APEM passou por outros prédios. No prédio da Rua dos Afogados, dos escombros foram resgatadas raridades. Clidenor Pedrosa foi o primeiro diretor do período em que o arquivo já havia se tornado oficial. Ele conduziu o processo de transferência para o prédio de número 63 da Rua de Saavedra. Dava aula como voluntário na penitenciária, falei com o diretor que eu pretendia apanhar uns presos que não tinha funcionário para ajudar. Eu tinha uma Kombi e levava os presos na Kombi para lá. E os presos trabalhavam na seleção dos documentos. E a coisa mais chocante foi que tinha uma telha quebrada de brasilite, quando chovia, descia toda a água, caía numa parte dos documentos. Aí os presos me ajudaram, eu peguei, tinha um madeirame grande no palácio, que tinha um madeirame de um palco, eu pedi a dona Enei aquele palco, ela cedeu o palco e eu levei para a penitenciária. Esse palco eu desmanchei e levei as tábuas. Até hoje são essas estantes existentes aqui. Eu cheguei lá, era assim, tudo jogados. A documentação, né? Não tinha nada assim em prateleira, não tinha nada organizado. Você chegava lá, pegava um documento, era uma mistura de documentos da Secretaria de Polícia, com a Secretaria de Governo, com os códigos. Então, era dessa forma, não tinha uma organização. Na mesma caixa de documentos se tinha arquivo do século XIX e arquivos documentos do século XIX e documentos da época do governo Sarney. Né? Esses documentos não eram identificados, não se tinha uma relação, muito menos sistematizados pelos fundos, que é o tipo de organização que se dá aos arquivos, e cronologicamente. Em 1978, o Arquivo Público do Estado do Maranhão passou a se situar num casarão do século XIX, no Centro Histórico de São Luís. Localizado à Rua de Nazaré, número 218, sede atual. Tudo ainda era incipiente e utilizavam-se conceitos da biblioteconomia. Os funcionários começaram então a aperfeiçoar técnicas e a aprender na prática a melhor forma de preservar os arquivos. Tinham 6 funcionários nessa época. E aí achei assim, eles um pouco estranhos, né? Não me conheciam. E eu também achei eles estranhos. A verdade é essa. Achei também. Mas fiquei na minha. Vim trabalhar, o que vocês souberem, vocês me ensinam, porque o que eu souber também, e aí nós vamos pegar instruções dentro de outros livros, vamos procurar livros que tratam do assunto. Eu comecei por aí. Aí fui comprando livros que falavam sobre arquivo.
e procurando me corresponder com o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, me aprofundando mais no assunto. Aí foi chegando funcionários para o arquivo, que eu estava pedindo funcionário que não tinha gente para trabalhar. Foi uma das primeiras técnicas a vir para essa casa, onde iniciamos o trabalho de organização do arquivo. Foi muito trabalho, só quem conheceu o arquivo público antes, os nossos porões, assim, com pilhas e pilhas de documentos amontoados de forma desordenada. Era assim, um aspecto, uma história assim, para desanimar, mas pelo contrário. Foi um desafio que nós encaramos e desenvolvemos assim, o projeto da modernização, com o apoio inestimável de toda a equipe, porque se não tivesse uma equipe também, desde os técnicos aos operacionais, os auxiliares, todos empenhados. O Arquivo Público do Estado do Maranhão moderniza-se e cria o LACREP, Laboratório de Conservação e Restauração de Papéis, um setor que proporciona tecnologia adequada para o resgate de documentos em estado precário. Me especializei em restauração de documentos, foi quando foi criado o Laboratório de Restauração. E daí fomos treinando outras pessoas, tanto para o arquivo público como para o arquivo municipal, para ficarem atuando nessa área. O Arquivo Público do Estado do Maranhão tem um papel científico, social e político de grande alcance, tanto com relação à administração estadual, à construção da cidadania, como fonte de pesquisa nas mais variadas áreas das ciências humanas e sociais. Além de abrigar documentos históricos em seus diversos setores, o Arquivo Público do Estado do Maranhão é também um espaço onde os acadêmicos desenvolvem pesquisas e projetos. Então, o arquivo é, para mim, uma casa onde eu aprendi muito, né? Muito com os colegas, com a documentação, que me permitiu, por exemplo, criar uma disciplina na UFMA, que é Paleografia, que eu ministro lá desde 94, e que treina alunos lá no curso de História para ter o melhor rendimento na pesquisa aqui, né? Aliás, o arquivo sempre, quando precisa de bolsistas, hoje faz seletivos, e uma das competências que tem que ter o candidato à bolsa é ter essa disciplina. Eu tenho trabalhado no arquivo, tanto no desenvolvimento das minhas pesquisas particulares, né, meu papel de professora e pesquisadora do curso de História da UFMA, quanto acompanhando o estágio curricular de alunos de História do curso de bacharelado da UFMA. O Arquivo Público do Estado do Maranhão é um espaço para pesquisa. Profissionais dessa área encontram no acervo um vasto material para a concretização de trabalhos voltados para empresas das mais variadas esferas e instituições públicas e privadas. Comecei a frequentar esta casa, aqui o Arquivo Público, em 99, ainda estudante do curso de História. Atualmente, trabalho para a Procuradoria-Geral de Justiça, com a documentação aqui do arquivo, correspondências de promotores públicos para o Programa Memória Institucional do Ministério Público do Maranhão. O Arquivo Público do Estado do Maranhão coleciona a vida dos maranhenses ao longo do tempo, sempre revelando fatos e recriando momentos. Então, o Arquivo Público é uma grande fonte ainda, né, de histórias, para histórias não reveladas, para histórias não conhecidas, e que sempre nós estamos descobrindo novos, velhos documentos de 100 e tantos anos, mas que são novas informações. O homem vive de colecionar vida. O Arquivo Público do Estado do Maranhão se apropria desse costume da humanidade e abriga em seu acervo, à primeira vista morto e silencioso, uma vida pulsante do Maranhão. É nesse cenário que intelectuais encontram ferramentas para suas descobertas.
Eu tenho uma relação muito direta com o arquivo, porque estou fazendo a reedição do dicionário de César Marques. Que o César Marques publicou o dicionário e continuou trabalhando nele. E quis várias vezes fazer a reedição dele, não conseguiu. E quando eu era secretário da Cultura, vi que lá no arquivo se guardava e se guarda ainda todo um acervo de atualização desse dicionário. E tenho trabalhado muito com esse material, de maneira que eu estou fazendo a reedição do dicionário de César Marques, uma reedição bastante acrescentada. De maneira, eu acho que o dicionário é um livro novo, sendo o mesmo, mas de modo que essa edição revoga o que há anteriormente. E não é revogado por mim, é revogado pelo próprio César Marques. A minha relação com o Arquivo Público do Estado do Maranhão é muito estreita e longa. Ela começou, inclusive, já a partir da mudança aqui para a Rua de Nazaré. Foi quando eu comecei a pesquisar coisas sobre a história da Assembleia, papéis velhos sobre a história do Tribunal, aqueles livros de registro da Junta das Missões do século XVII, aquelas coisas todas para poder entender bem o que o passado nos deixou nesse arquivo. Como pesquisador, eu sempre frequentei, sempre vim aqui. Isso aqui é uma fonte inesgotável de documentação, uma documentação fartíssima que eu tenho aqui sobre a vida pública, sobre as coisas da administração do Maranhão que estão aqui. Então, eu sempre me interessei por isso. Então, o arquivo é uma referência para mim do ponto de vista da pesquisa, da investigação histórica, é muito importante. Quem também visita o APEN são os alunos do ensino médio, superior e fundamental, que aprendem a arte de contar histórias por meio do contato direto com o acervo. O reconhecimento do trabalho do Arquivo Público do Estado do Maranhão se expressou no convite do Liceu Maranhense, que no período de 1994 a 1996 recebeu do APEN assessoria e orientação para a organização do seu acervo. A necessidade de divulgar a história e os departamentos existentes no Arquivo Público do Estado do Maranhão levou o então diretor Moisés da Costa Silva a reeditar o folder institucional, utilizado até hoje como ferramenta de aproximação com o público em geral. A dedicação de funcionários como Maria do Nascimento Matos, Dona Vica, a mais antiga da casa, que trabalhou na identificação e organização do acervo durante 21 anos, possibilita a superação de obstáculos. A partir de 1978, essa documentação que estava em vários prédios, que já tinha passado por outros locais, ela veio para este prédio da Rua de Nazaré. E os diretores que me antecederam, como o professor Clidenor Pedrosa, Clóvis Carramilho, Maria do Rosário Matos, Maria Madalena Veiga, Maria de Lourdes Mendes, Wanda Maria Coelho, Maria Raimunda Araújo, Moisés da Costa Silva, todos trabalharam no sentido de dar a esse arquivo uma organização e uma dinamização para que ele cumprisse a sua finalidade. Trabalhar em biblioteca, para mim, e arquivo, é preciso ter amor por aquilo, porque senão não suporta. Não suporta porque é cansativo, é enjoativo trabalhar com livros, catalogar, classificar, registrar. É um pouco embaraçado, mas quando a gente pega e quer saber mesmo do trabalho, gosta de fazer, foi o meu caso. E aí eu comecei a amar aquilo tudo. O APEN abriga ainda um arquivo histórico ultramarino de Lisboa, um acervo da Arquidiocese do Maranhão, além de um vasto acervo sonoro, um setor de biblioteca de apoio, mapoteca e hemeroteca. Contém arquivos da Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, do período da ditadura militar do Brasil. Esses documentos integram um projeto do Arquivo Nacional chamado Memórias Reveladas. Sem o arquivo,
nós temos muita dificuldade de manter a nossa memória. Não há cultura nenhuma que vá para frente sem memória. É preciso rememorar as coisas, e quem guarda a memória de todas as nações são os arquivos. Esses documentos que estão aqui no arquivo público são documentos que vêm do período colonial, passando pelo Império e até esta data, né? Então isso é importante para a história do Maranhão. Então as autoridades têm que têm que ter consciência para que essa documentação não venha a ser perdida ao longo do tempo. A trilha sonora dessa história contada pelo arquivo é encontrada no acervo João Moana, composto de 2.125 obras, num total de 270 compositores nos mais diversos gêneros. E esses documentos contam a história da música do Maranhão do século XVIII ao século XX e representam a principal fonte para pesquisadores nesta área. Esses documentos também representam a oportunidade de revivermos esse repertório através da execução musical. O Arquivo Público do Estado do Maranhão constitui-se, portanto, em um espaço, em um lugar de memória, e está acessível a todos, pessoas da comunidade local, pessoas de outros lugares do Brasil, pessoas de outros países, estudantes, professores, pesquisadores, pessoas da comunidade em geral. Todos aqui são bem recebidos e há como facilitar-lhes o trabalho de pesquisa.